Agora vamos continuar com a palestra do Felipe César Álvares Santos. Ele é médico veterinário, fez mestrado no programa de pós-graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais, da casa, na área de produção de equinos. Atualmente, ele ministra cursos e aulas particulares de equitação e adestramento de cavalos de marcha para cavaleiros e profissionais da área, e atua como treinador de cavalos de alto desempenho no Centro de Excelência Equestre Melo Viana, em Confins, aqui em Minas. Tem experiência multidisciplinar nas áreas de medicina veterinária e zootecnia, com ênfase em produção de equinos da raça Manga Larga Machador, medicina esportiva equina, condicionamento físico, sanidade, fisioterapia e clínica médica de equinos. Desenvolve estudos para cavalos atletas, aliando pesquisa à prática de equitação e adestramento. Bem-vindo, Felipe, e aproveitem. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos, né? Como a Letícia me apresentou, acho que eu consigo segurar aqui. Meu nome é Felipe, atualmente doutorando aqui na casa, né, também, na área de zootecnia, produção de equinos. Hoje eu vou abordar esse tema aqui, né, como avaliar a marcha de equinos da raça Manga Larga Machador, trazendo um conceito e uma abordagem prática, que é uma área atual, né, segundo a própria BCCMM, porque hoje em dia existe uma busca pela atualização e revisão do padrão da raça. Então, essa forma de analisar, né, a marcha de equinos dessa raça e até separar, né, entre a marcha batida e a marcha picada, que é a marcha desses animais, é um tema atual que eu trago hoje para vocês e vou tentar explanar um pouquinho aí. E qualquer dúvida, ao final da palestra, vocês podem ficar à vontade, tá bem? Então, aqui ao longo dessa pesquisa, eu vou trazer um pouco, né, uma introdução, mostrar para vocês os tipos de apoio possíveis, né? Não só os tipos de apoios possíveis, mas como o tipo de apoio que esses animais apresentam. Isso ajuda muito a gente na hora de fazer a análise da marcha desses animais, conhecer o que acontece ali, né, durante a troca de apoios, os tipos de pegada, né, comprimento, frequência de passado. Isso é muito importante também na hora de analisar, porque hoje existem alguns conceitos da marcha que estão englobados aqui nessa questão das pegadas, os tipos de marcha, a avaliação da marcha, o que é feito hoje aí durante as provas oficiais que avalia a marcha desses animais. A gente sabe que não é muito fácil, né? Às vezes a gente vê criadores aí que estão iniciando, ou então pessoas que já estão na área que têm uma certa dificuldade, principalmente porque hoje a avaliação da marcha ela é feita praticamente que de forma subjetiva. Não existe uma tecnologia que auxilie aí jurados ou então criadores a avaliar de forma quantitativa essa marcha desses animais. Então, eu vou mostrar isso para vocês a partir de tecnologias mesmo, né, do que a gente traz hoje para fazer uma análise mais criteriosa e objetiva desses animais. Esse vídeo aqui que eu deixei, ele é ilustrativo. Ele é de uma pesquisa que a gente fez recentemente, de um evento mais importante da raça, que é a 39ª, né, Nacional do Manga Larga Machador, exposição que aconteceu no ano passado, que a gente fez um estudo de todos esses animais para tentar identificar essas reais diferenças entre os animais, né, características também de cada passada deles, para tentar ir junto com a associação, né, um estudo da UFMG junto com a associação, para fazer uma revisão e uma futura possível atualização do padrão da raça. Então, pessoal, para iniciar aqui, é importante que vocês conheçam, né, o que um jurado avalia durante a marcha, né, durante esses eventos. E aqui a gente tem que considerar, são 6 itens para cavalos adultos e 4 itens para cavalos jovens. Isso porque cavalos jovens não são montados, né? Então, olha lá. O termo comodidade e adestramento, que são itens avaliados quando a pessoa está montando esse animal, ele não é possível justamente pela idade desses animais. Então, 6 itens aqui nos animais adultos. Em primeiro lugar, e o mais importante, né, na ordem aí de classificação, apesar de não ter algum item que seja mais valioso do que o outro, existe essa ordem de relevância aqui. O primeiro, então, é o gesto de marcha, né, que eu vou falar mais para frente para vocês sobre cada tópico desse. Segundo, comodidade, adestramento, rendimento, estilo e, por último, a regularidade. E ali em cavalos jovens, né, como eles não são montados, são apenas 4.
que eles avaliam o gesto de marcha, o rendimento, o estilo e a regularidade desses animais durante as apresentações. Então, aqui, só para pincelar rapidamente, né, eu acredito que muitos de vocês já saibam, né, já conheçam os tipos de apoios de equinos da raça manga larga machador, não necessariamente da raça manga larga machador, né, os tipos de apoio possíveis no cavalo, mas alguns desses apoios aqui, por exemplo, o quadrupedal, ele é muito subestimado, né, e a gente encontrou em cavalos campeões esse tipo de apoio aqui. Então, a gente tem que considerar assim, né, apesar de ser um apoio pouco comum, né, muitos animais apresentam e ficam um tempo ínfimo ali durante a troca de apoios, eu vou falar sobre isso, mas é um apoio muito comum aí principalmente na raça manga larga machador, que seria os 4 membros ali em contato com o solo. E aqui é importante destacar que não é necessariamente os 4 membros apoiados de forma total, né? Às vezes pode ser de forma parcial um membro, né, durante a troca de apoios ali. Então, por exemplo, no momento de dar um tríplice apoio, que é muito comum nessa raça, chega um outro membro com a pinça e aí a gente já considera o apoio das 4 patas. Um apoio tripedal, que pode ser tanto anterior quanto posterior, né? Aqui, tripedal de anterior esquerdo, tripedal de anterior direito, tripedal de posterior direito e tripedal de posterior esquerdo. Bipedal, que aqui também tem um tipo de apoio que é subestimado, que acontece muito, né? Então, muito comum em um apoio lateral, tanto esquerdo quanto direito, apoios diagonais, apoio bipedal pélvico. Eu sempre faço essa pergunta, né, nas minhas palestras, pergunto para o pessoal, esse tipo de apoio, ele é comum em qual andamento? Ele é muito comum no galope. Então, quando você pega uma filmagem desses animais com muita pressão, alguma coisa assim, a gente acabou encontrando esse tipo de apoio aqui durante a marcha, que seria um momento que só os 2 posteriores estão em contato com o solo. E bipedal anterior. Já esse tipo de apoio aqui não é muito comum na raça, né? nem para cavalos, de forma geral, que seria um momento que só os 2 membros torácicos estão em contato com o solo. O apoio monopedal, que pode ser o apoio, né, de qualquer um dos 4 membros de forma única aí no solo, e a suspensão. Hoje a gente sabe que suspensão é comum em cavalo de trote. Na raça manga larga machador foi feita uma avaliação completa e hoje nenhum animal, né, a nível nacional, os melhores exemplares da raça, não apresentam esse apoio aqui, né? Não necessariamente o apoio, né, mas os 4 apoios, ou 3 pelo menos, né, sempre não existe aí a suspensão nesses animais. Então, aqui só para ilustrar um pouquinho, né, como você já conhece, um apoio, né, do trote, ele o diagrama, né, a sequência é essa aqui, são apoios diagonais intercalados por momentos de suspensão e, segundo a associação, né, esse tipo de apoio aqui, essa sequência de apoios que está envolvida em cavalos de marcha, tá? Principalmente da raça manga larga machador, que seria os apoios diagonais e laterais intercalados por momentos de tríplice apoio. E é isso que gera comodidade nesses animais, né? A maciez para o cavaleiro que está montando, juntamente com a falta de momentos de suspensão, que eleva aí o tronco do cavalo e tornaria ele um pouco mais áspero nesse tipo de análise. Então, aqui, só para mostrar para vocês exemplares da raça, né? Só para ilustrar, manga larga machador, uma égua de macho batido, um cavalo de macho picada, dando apoio monopedal. Não sei se ficou um pouquinho claro aqui, não sei se está dando para o pessoal perceber, mas esse membro está em voo, esse membro está em voo, esse membro está em voo, e apenas esse membro aqui está em contato com o solo, tá? Isso aqui acontece com animais campeões, principalmente de macho picada. Então, por isso que hoje a gente quer saber se a influência da equitação, né, ou então a influência da velocidade de condução desses animais pode gerar esse tipo de apoio aqui, monopedal. E aqui na macho picada, ó, o apoio monopedal pélvico esquerdo também, né? E aqui eu gosto muito de ilustrar isso. Apesar de serem os mesmos tipos de apoios, os animais aqui eles estão em avanço diferente, justamente porque a égua de cá é marcha batida e o cavalo de lá é marcha picada, né? Mostrando um avanço em lateral da marcha picada, que é muito comum, e o avanço em diagonal da marcha batida. Veja só, a mão direita e o pé esquerdo e em avanço, e aqui a mão esquerda e o pé esquerdo em avanço também na marcha picada. Aqui um apoio diagonal, né, essa foto clássica aqui de cavalo de marcha batida, e aqui um apoio lateral na marcha picada, tá? Mostrando os outros membros ali. Aqui o apoio tripedal, e aí ilustrando muito disso que eu falei, né, contato com pinça aqui do membro anterior direito no cavalo de marcha batida, e contato de pinça do membro posterior esquerdo, né, o outro membro aqui anterior esquerdo em fase de voo,
e aqui também o apoio lateral da marcha picada, mostrando mais uma vez esse avanço. Então aqui é só ilustrativo mesmo. Os tipos de pegada também, pessoal, influenciam muito nesse tipo de análise, porque hoje o regulamento descreve que durante a marcha, durante o deslocamento, esses equinos ele tem que dar sobre ou ultra pegada, né, que seria esse diagramazinho aqui, ou então esse, em que o membro posterior ele tem uma força de propulsão grande, né, e consegue alcançar o rastro deixado aí pelo membro anterior. Só que hoje a gente vê em animais de marcha batida, principalmente em exposições, dando a retropegada aqui, justamente por causa do tipo de equitação, como esses cavalos são conduzidos durante os eventos. E aqui a gente já entra na parte mais importante aqui, que é tentar segregar entre a marcha batida e a marcha picada as diferenças, né? Para tentar fazer uma análise certinha dos cavalos de marcha da raça manga larga machador. A gente sabe que desde o primeiro padrão da raça, essas marchas elas são definidas como uma só. Eu vou até mostrar ali para vocês. E hoje em dia, depois da atualização que houve em 2003, ou nos anos 2000, se eu não me engano, eles acrescentaram mais coisas, mas permaneceram englobando a marcha batida e a marcha picada dentro de uma única definição. E hoje a gente sabe que existem essas diferenças, né? E principalmente aqui, ó, na fase de avanço, esse vídeo está em preto e branco, porque ele fez parte da pesquisa, né? Então a gente, para não divulgar nenhum animal, esse tipo de coisa, a gente deixa aqui só como ilustrativo mesmo, mas aqui, ó, são igualmente definidas, né, desde o primeiro padrão da raça, e esses estudos atuais hoje estão tentando segregar a diferença da marcha batida e da marcha picada. Essa aqui é uma foto do nosso grupo de estudo, né, lá participando da última nacional, fazendo a análise por videogrametria desses animais, para tentar segregar aí a marcha batida e a marcha picada, encontrar as diferenças entre elas, né. Aqui, só um resultado para mostrar para vocês, né, que hoje a marcha batida e a marcha picada, elas são segregadas aqui numa análise mais completa, né, análise multivariada, por causa do apoio lateral na marcha picada e o apoio diagonal na marcha batida. Então, esses dois apoios, quando a gente faz uma análise mais criteriosa, são responsáveis pela formação de dois grupos aí, né, quando a gente analisa animais dessa raça, e é justamente por causa do apoio lateral na marcha picada, o avanço mais lateral que existe mesmo, e o avanço em diagonal da marcha batida. Tá? É só uma imagem ilustrativa também de uma análise que a gente fez durante esse estudo, né, para tentar identificar e conhecer os conceitos da marcha batida e da marcha picada, e a gente viu essa informação aqui mais importante, né, da análise multivariada por componentes principais. Aqui o primeiro padrão da raça define a marcha batida e picada, definia, né, como marcha avante, batida ou picada, tanto quanto possível regular, ou seja, muito vago, né, esse tipo de análise. E atualização aqui mostrando um andamento natural, simétrico a 4 tempos, com apoios alternados bípedes laterais e diagonais, intercalados por momento de tríplice apoio. Também permaneceu aí a marcha batida e picada englobada em uma única definição. Aqui, só para mostrar para vocês o que é um andamento natural, né? É um andamento que o animal expressa desde o seu nascimento, simétrico, porque tudo que ele apresenta do lado direito, ele faz do lado esquerdo também, e a 4 tempos, porque durante uma passada completa diferente do trote, a gente escuta 4 sons em decorrência da dissociação dos membros. Na marcha batida, a gente escuta só 2 durante uma passada completa, por ser um andamento associado, né, em que os membros diagonais, os bípedes diagonais, eles chegam no solo sempre no mesmo tempo. Então, aqui também para explanar para vocês rapidamente, né, um andamento regular e elástico, com ocorrência de sobre e ultra pegada, equilibrado, com avanço sempre em diagonal. Esse avanço sempre em diagonal aqui, tempo de apoios diagonais maiores que laterais, a gente já percebe que na marcha picada não é bem assim, né? A marcha picada, o tempo de apoio lateral é maior do que o diagonal, e com boa flexibilidade das articulações. Aqui, né, já aproveitando, entrando aqui na reta final, só para mostrar para vocês o que é avaliado, o que é o mais importante aqui que eu trago para vocês hoje, é isso aqui, ó. O gesto de marcha, o que seria? É a relação, que é aquele primeiro item que eu falei que é analisado durante as exposições. Relação entre o movimento dos membros torácicos e pélvicos, que devem propiciar essa dissociação aqui, ó, né, que vão levar a esses momentos de tríplice apoio que é comum durante a marcha. Então, e o que seria essa dissociação? É o que eu falei, é o toque dos bípedes diagonais em momentos distintos, que durante uma passada a gente escuta aqueles 4 sons. Então, aqui, né, só mais uma vez, só para reforçar essa questão, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Uma análise atual, né, uma câmera Ultra High Speed Camera, né, que a gente usou a 4.000 quadros por segundo. Para vocês terem ideia, o olho humano ele é capaz de enxergar 30 quadros por segundo.
A gente fez análise na Nacional com 240 quadros por segundo, mas testamos tecnologia de 4.000 quadros por segundo para tentar justamente ver toda essa distribuição dos apoios dos cavalos. E aqui na marcha batida, observem a dissociação. Esse membro encosta no solo, ó, encostou, e logo depois de um tempo, esse membro tocou. Essa é a dissociação. Tá? Isso é o que faz os cavalos dissociarem e torna eles macios, e propicia aqueles momentos de tríplice apoio. E aqui também na marcha picada, a dissociação da marcha picada. O membro anterior esquerdo toca o solo, e só depois o membro posterior direito vai tocar no solo. Tá? Mostrando aí a importância desse tipo de análise, né? São análises com câmeras. A gente sabe que filmar cavalo em câmera lenta é um pouco complicado, porque a câmera lenta ela diminui a qualidade da imagem, mas hoje, com uma câmera importada, a gente consegue imagens perfeitas como essa aqui. Né? E para fazer esse tipo de análise é muito importante. O primeiro estudo que foi feito em câmera lenta no mundo, eu estava vendo esses dias, foi de Muybridge, em 1800 e pouco, para fazer justamente análise de cavalo. A partir dessa análise de cavalo de trote de corrida, as empresas, indústrias começaram a usar até para ver vibração, né, alguns outros tipos de coisas na própria indústria, em outra área que não tem nada a ver. Então, só para ilustrar para vocês que nada a ver com cavalo. Só para ilustrar para vocês essa importância mesmo, essa questão, né, da câmera de vídeo para análise de cavalo-atleta. Né? Então, a primeira análise que foi feita para cavalo, e hoje em dia é difundida aí em várias outras áreas do trabalho. Comodidade. Esse termo aqui gera muita dúvida, né? Porque o pessoal acha que comodidade é montar no cavalo e ele não transmitir impactos verticais, laterais ou frontais. Na verdade, esse é apenas um dos critérios que é avaliado, né, durante a avaliação da marcha dos cavalos. E só mais uma coisa, só para deixar isso claro para vocês. Por que não é só o gesto de marcha, por exemplo, para fazer a análise do cavalo, da marcha dele? Porque, mais uma vez, como eu disse no início, é muito complexo fazer esse tipo de análise. Mesmo uma pessoa que está na área, se você pegar 2 cavalos, por exemplo, campeão e um reservado campeão de marcha, ver a diferença entre eles é muito difícil. Por isso que entram outros itens aqui, como, por exemplo, a comodidade. Tá? Ajuda muito um jurado, então uma pessoa que está fazendo a análise, tanto em ambiente clínico, né, quanto em ambiente laboratorial, ou então numa competição, a tentar distinguir aí, né, as diferenças entre os cavalos. Então, um dos tópicos aí da comodidade é a maciez, que é a boa qualidade de movimentação dos membros, que não vai transmitir esses impactos para o cavaleiro. Né? E o segundo item é esse aqui. Ó. São características que favoreçam a boa condução, né, pelo cavaleiro, como, por exemplo, bom temperamento desse cavalo, bom equilíbrio, um cavalo solícito às ajudas de perna, esse tipo de coisa. Em terceiro lugar, então, o adestramento desses animais. É claro que ninguém quer montar num cavalo que não respeita, né, que não necessariamente respeita, mas que não tem os comandos de perna bem definidos. Então, isso aqui é muito importante, né, com apoio leve, descontraído, calmo, direito. E esse direito aqui também gera muitas dúvidas nas pessoas, que não é em relação ao sentido, né, em relação à falta de assimetrias e de encurvaturas, né, quando a gente vai abordar a equitação. Então, é um cavalo que vai em linha reta quando você pede, não tem nenhum desvio, né, anatômico ali, que vai atrapalhar durante a análise desses cavalos. E impulsionado. Quarto lugar, aí, o rendimento, né, que está muito relacionado ao comprimento das passadas, né, a regularidade e elasticidade dessas passadas, que tem que ser amplas e elásticas, e por isso que a associação descreve hoje que a marcha ela tem que ter apoios de sobrepegada ou ultrapegada, justamente por permitir que esses animais percorram uma distância com menor gasto energético, né, com essas passadas mais amplas e elásticas. E aqui também é avaliado uma parte da equitação, que é a capacidade de reunião e alongamento desse cavalo, capacidade de transferência do peso para trás, né, e para frente. Por penúltimo aqui, estilo. É uma característica muito avaliada, né, quando a gente vai fazer a análise de cavalo de marcha, porque ele avalia a postura corporal desse animal durante a marcha. Angulação, por exemplo, de cabeça e pescoço, né, flexão de nuca, altura desse conjunto de frente, que está muito relacionado à morfologia desses animais, né, como que esse pescoço ele insere ali no restante do corpo do cavalo, está muito relacionado ao posicionamento de cabeça e pescoço, engajamento, equilíbrio, harmonia, elegância, energia e nobreza dos movimentos. Tá? Esse aqui é um item então, muito importante que ajuda muito
na tomada de decisões. E, por último, a regularidade, que nada mais é o cavalo começar uma prova, né? Isso aqui já pensando no ambiente de prova e não tanto no ambiente para o criador, né? É um animal começar uma prova num estilo, com aquele gesto de marcha, e fazer a manutenção dele durante toda a prova, né? Isso é muito importante para fazer uma análise com relação ao ritmo, velocidade, ao gesto, comodidade e estilo. Tá? Então, como considerações finais aqui, concurso de marcha ele segue sendo de extrema relevância, aí, principalmente no mercado brasileiro. A gente sabe que hoje tem estudos atuais mostrando a relevância da equinocultura brasileira, né, para a economia mesmo. Possibilita, né, essas competições o confronto de animais de diferentes genealogias e regiões do país, né, permitindo aí, o desenvolvimento criatórios e o grau de melhoria da raça manga-larga machador. E permitindo aqui, por último, que os animais campeões se diferenciem dos demais, né, através de transmissão aí, né, de características particulares que vão se tornando parâmetros zootécnicos para os outros animais aí da raça. Tá? Essas são as referências. Eu agradeço a atenção de todos. Estou aberto para dúvidas. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Você falar? Bom dia. Tem que falar sim. Tá bom. Bom dia, parabéns, Bom Felipe. dia, obrigado. Eu acho que você está apresentando vários resumos aqui no evento, né? Sim. Mas, assim, se for possível, eu queria que você explicasse um pouco mais de forma a parte objetiva, porque essa dúvida, assim, que marcha picada e marcha batida é diferente, a gente, mesmo subjetivamente, consegue perceber. Agora, o que de fato, né, te faz classificar um cavalo como marcha picada ou marcha batida, que aquela história é a caixa de Pandora, né? É onde a gente precisa entrar lá dentro. Legal. Eu trouxe até uma imagem aqui, eu vou pedir para a Letícia colocar, então eu mesmo coloco, que seria um resultado importante desse estudo, que é sobre o diagrama desses animais. O que é o diagrama? É a representação gráfica da sequência e distribuição dos tempos de apoio. Então, essa pergunta sua é muito interessante, eu agradeço, inclusive. O que diferencia, então, de forma objetiva a marcha batida da marcha picada? É justamente isso aqui. Ó. Você consegue ampliar um pouquinho? Aí. Pode aumentar bastante, que fica melhor. Isso. É justamente isso aqui. Ó. A distribuição dos tempos de apoio, tá, da marcha batida e da marcha picada. Então, quando a gente faz a avaliação mais criteriosa, o que é o menos importante? Vamos começar do menos importante para o mais importante para segregar, né? Então, além dessa questão de avanço dos membros ser diferente, o que torna a diferença aí mais evidente entre a marcha batida e a marcha picada? É isso aqui, ó, são os tipos de apoio e a porcentagem de tempo que esse cavalo fica em cada apoio. Então, em primeiro lugar aqui, a gente observou o apoio quadrupedal na marcha batida, né? Então, os cavalos passam em torno de 1,3% do tempo. Letícia, só de novo, por favor. 1,3% ali do tempo. Me presta só para mostrar. Isso. 1,3% do tempo aqui nos marcha batida, 0,84% em apoio quadrupedal. Na marcha picada, a gente não vê esse tipo de apoio. Desce só mais um pouquinho para mim, Letícia, por favor. Aqui desce? Ah, tá, beleza, obrigado. Acho que desceu muito. Deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó, o apoio tripedal torácico e pélvico também é importante, tá? Em análise estatística, a gente vê que a marcha batida ela é diferente da picada e justamente em todos os apoios, tá? A não ser dois aqui, que seria esse aqui, ó, o tripedal pélvico e o apoio bipedal torácico. O restante é todo diferente entre a marcha batida e picada. Então, hoje a gente sabe que a marcha batida fica em torno de 7 a 9% do tempo em apoio tripedal torácico, a marcha picada em torno de 10 a 12%, mas o que é mais gritante, o que é mais diferente aí na diferença da marcha batida e da marcha picada? São esses apoios aqui, ó. Marcha batida fica em torno de 90% do tempo, né, 85% do tempo, em avanço diagonal. E a marcha picada, só 38% do tempo, tanto em macho quanto em fêmea. Tá? Então, essa é uma diferença muito importante entre a marcha batida e a marcha picada. Já apoio lateral,
a gente quase não encontrou em cavalos de marcha batida. Olha para você ver, eles passam em torno de 0,4% do tempo em apoio lateral, mas na marcha picada em torno de 50% do tempo de avanço em lateral. Então, essa que é a maior diferença, e quando a gente vai acostumando os nossos olhos, a gente consegue ver isso de forma clara. Os cavalos de marcha picada em mais tempo em avanço lateral, né, e a gente consegue fazer essa segregação, e a marcha batida em mais tempo em apoio diagonal, né? Aqui, só para terminar de ilustrar para vocês, apoio bipedal torácico, né, que seria aqueles dois membros torácicos em contato com o solo, não existe na marcha de equinos dessa raça. E pélvico, ele é mais importante na marcha picada, tá? O bipedal pélvico. Só que aqui, na marcha batida, desculpa. Que aqui não mostrou o tempo, porque justamente, às vezes é 70% dos animais apresentando esse tipo de apoio, mas quando a gente vai fazer a análise de quanto tempo que ele fica nesse apoio, é ínfimo, é muito pequeno, né? Mas ele existe em muitos animais. E aqui está zero porque a gente usou mediana, não teve distribuição normal para fazer esse tipo de estudo, né? Na hora de avaliar essas variáveis aqui. Mas quando a gente vê na mediana para a média, a diferença é muito pouca, né? Mas ela existe aqui, principalmente no terceiro quartil. Deixa eu ver se eu consigo. Só mais um pouquinho. E o monopedal, que é o mais importante de todos aqui na marcha picada, né? Aqui eles passam em torno de quase 2% do tempo em apoio monopedal, 0,4%, 0,5% do tempo aqui nos machos de picada, e na marcha batida ele existe também, mas é muito pouco, tá? Então, essa é a maior diferença que existe aí. Só para relembrar que você falou um pouquinho rápido. É o tripedal pélvico e o monopedal que são iguais? Tripedal pélvico. Ah, tá. Isso, é o tripedal pélvico e o bipedal torácico. Só que o bipedal torácico a gente descarta porque ele não existe, né? Ele aconteceu em somente um animal de marcha batida. Provavelmente foi por um susto que ele tomou ali na hora de fazer a análise, né? Porque isso não é comum em cavalo nenhum. Só os dois membros da frente apoiados no solo. O restante é todo diferente. Mas aí, uma coisa, então, que, vamos dizer assim, saiu um pouquinho do padrão, é que, pelo padrão, todo animal teria que avançar em avanço diagonal. E isso não acontece na marcha picada. O padrão fala que os dois animais têm que avançar, ficar mais tempo em avanço diagonal. Justamente, a marcha picada a gente encontrou o contrário. 45% do tempo e 38% em diagonal. Mas essa tabela é de apoio, né? Não de avanço. Quanto tempo que ele fica nesse apoio, entendeu? Tá. Mas o avanço em si, você quantificou isso também? Quanto tempo de avanço? Não. A gente contou quando ele faz o apoio e quanto tempo ele fica naquele apoio, entendeu? Tá. Não, obrigada. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, teremos que finalizar as perguntas com o Felipe, mas ele vai estar no evento, então podem ficar à vontade, né, de abordá-lo e tirarem suas dúvidas. Felipe, muito obrigada por compartilhar, né, os seus conhecimentos, a sua pesquisa e a aplicabilidade na prática e na raça Mangalaga Machador. Muito obrigada. Eu que agradeço.